Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada. Boa noite, irmãos. Saudamos a todos a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nós acabamos de ouvir o hino que diz que o véu que separava já não separa mais. Meus irmãos, nós precisamos de fazer uma análise profunda dessa citação. Meus irmãos, nós essa semana temos, aliás, nesses últimos dias, temos feito um estudo sobre o Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Hoje nós vamos falar especificamente no capítulo 5, verso de 1 ao 16, quando nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Meus irmãos, antes de mais nada, nós precisamos de entender o seguinte: o Sermão do Monte é uma síntese de todo ensinamento bíblico. Significa dizer, se nós buscarmos entender o Sermão do Monte e praticar, certamente teremos vida abundante, vida feliz, vida de paz, de harmonia, de bem-estar. Eu já ouvi, e até concordo, que algumas pessoas, ao ler esses 3 capítulos, chegam à conclusão da impossibilidade de se cumprir esses ensinamentos feitos por Jesus. E eu concordo porque é humanamente impossível o ser humano entender esses ensinamentos. Tanto é que quem veio nos dar esse ensinamento foi Jesus Cristo. Somente Ele poderia nos ensinar. E veja que Ele vem, faz um ministério, anda com seus companheiros, seus apóstolos, seus discípulos, durante 3 anos ensinando a eles. E ele já chega aqui, nos últimos dias praticamente, os discípulos ainda não entenderam. Ele vem e deixa claro que passaria por sofrimentos, por açoites, perseguições, açoites, crucificação, morte. Ele disse isso antecipadamente. Falou também da sua ressurreição. E após essa ressurreição, ainda teve por 40 dias andando pela Palestina, dando ensinamentos. E ele ainda, após isso, ainda dá a garantia que ao subir aos céus,
mandaria o Consolador para nos conformar, nos ensinar e preparar o nosso coração, nossos sentimentos para o bom entendimento dos ensinamentos que ele deixou em vida. Por isso, quando alguém diz que é impossível absorver esses ensinamentos, temos que concordar. Porque até então, pessoa nenhuma, instituição nenhuma foi capaz de dar esse entendimento para o ser humano. Esse entendimento é só pelo poder do Espírito. Por esse motivo que eu citei agora atrás, que o véu que separava já não separa mais. Qual que é o véu? O véu é aquela separação que fazia da lei do Antigo Testamento com a nova aliança, a aliança da graça, no sangue de Jesus, na nova aliança, da qual participa aqueles que recebem a salvação em Cristo Jesus. O véu já não separa mais, está aberto. O nosso falar com o Pai, na pessoa de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que está em nós. E nós, então, vamos fazer uma análise aqui, o que diz as bem-aventuranças. O que nós vamos entender como as bem-aventuranças? E Jesus, então, começa aqui, segundo o entendimento de Mateus, Jesus diz que, no capítulo 5 de Mateus, no verso de 1 ao 12, ele diz que, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximasse os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, no verso 13, aqui está dizendo que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está dizendo que o reino dos céus é para os humildes, é para aqueles que já reconheceram os seus pecados. Quais os pecados? Se nós nascemos em pecado, nós compreendemos que vivemos numa cultura pecaminosa, que nós nos deleitamos e gostamos daquela cultura corrupta, pecaminosa em que vivíamos. Mas a partir do ensinamento de Jesus, ao ouvir o que Jesus disse, que há uma transformação em nossa vida e nós arrependemos daquele nosso passado cultural, de ensinamento familiar, da cultura da sociedade, nós fazemos essa transformação pelos ensinamentos de Jesus. O verso 4, então, diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram por quê? Porque reconheceram o seu pecado. Reconheceram o caminho do engano, o caminho do pecado em que caminhávamos. O próprio profeta Isaías, que falou profeticamente que Isaías viveu 700 anos ou 7 séculos antes de Jesus, ele disse que, fazendo uma profecia dessa transformação de vida, após o ensinamento de Jesus, ele diz que a pessoa passaria a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram.
Está dizendo que nós passaríamos a consolar como entender, pelo nosso entendimento dos ensinamentos de Jesus, passaria a ser consoladores, a levar, a transportar uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo, a mensagem de esperança. Aí ele diz no verso 5, ele diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra os mansos, aqueles que não entram em confronto, aqueles que não lutam, mas aqueles que amam, aqueles que perdoam, aqueles que conhecem o reino do céu, serão herdeiros da terra. E ele diz aqui no Salmo 37, verso 11, o salmista diz que: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Está dizendo que teremos paz a partir do entendimento dos ensinamentos de Jesus e entrarmos na vida com Jesus, no caminhar com Jesus, vivendo uma vida no Espírito. O 6 diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O profeta Isaías diz aqui no capítulo 55, verso 1 e 2, ele diz que a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que tendes dinheiro, vinde. Vou repetir, Isaías 55, verso 1 e 2. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Verso 2 de Isaías 55. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. O que o profeta está dizendo aqui? Vamos a Jesus, aprendem com Jesus, que ele falou para o futuro. Aprendem com Jesus. Parem nessa ganância, nessa luta de conquistas e vêm viver na paz de Jesus, no sustento de Jesus, no caminhar com Jesus. O verso 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Salmo 24, 4, o salmista diz que o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, tem uma vida correta, uma vida de servidão a Jesus, que nada faz que possa vir a contrariar os ensinamentos de Jesus. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que vivem na paz serão chamados filhos de Deus, pois só tem a paz os filhos de Deus em Cristo Jesus. Porque todos somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Somos filhos adotivos em Cristo Jesus. Jesus era o único filho. Tornou-se o primogênito, que é o primeiro, e nós somos adotados nele como filhos de Deus. 10.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 1 Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 3 de 1 Pedro, verso 14, ele diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, ainda que estejam vivendo sofrimentos na terra. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não preocupe, não tenha preocupação ou medo das perseguições passageiras. O verso 11 diz que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. O mesmo Pedro, no capítulo 4, mesmo 1 Pedro, no capítulo 4, verso 14, diz que se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nada temos a perder com Jesus, só a ganhar. Verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Está dizendo aqui que o grande presente temos no céu. Por recebermos perseguições e injúrias aqui na terra. Porque na terra tem perseguição e injúrias. Em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16, diz que eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Deus está atento a tudo que passa com aqueles que são caminhantes com Jesus. Mas não é um de caminhar dúbio, é um caminhar com Jesus. Ainda que nós sejamos fracos na nossa caminhada, mas Jesus nos fortalece espiritualmente na nossa caminhada. Temos um exemplo em Atos capítulo 7, verso 12, que diz que: mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais O que está dizendo aqui? Que Deus está atento. O Jacó, diante da necessidade de fome, ele mandou buscar alimentos onde seria totalmente inadequado, que é no Egito, na terra da escravidão. Quem é que é o governador do Egito? O filho do próprio Jacó, José. Isso foi preparado anos antes por Deus, que já estava no coração dele que haveria fome. E o descendente de Jacó seria o grande governador do Egito, que suprimia todas as necessidades de todos os povos. Deus está atento a todas as coisas. Nós não temos que preocupar com o que está acontecendo hoje. Aliás, com o que vai acontecer amanhã. Temos que estar atentos ao dia de hoje. Meus irmãos, e a nossa caminhada continua. Está dizendo que a nossa caminhada
nos faz ser diferente. Por isso, que no verso 13, fala de os discípulos, o sal da terra. E ele diz que vós, os seguidores de Jesus, os caminhantes com Jesus, os discípulos de Jesus, os salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz, está dizendo, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal viesse insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Está dizendo o seguinte, se nós não passarmos por essa transformação, se nós não tornarmos sal da terra, tempero da terra, para mais nada servindo. Só mesmo para como entulho, para mais nada. Pois nós temos que fazer a diferença. E essa diferença não é pela nossa vontade, não é pela nossa capacidade, mas é pela misericórdia de Jesus. É pelo poder do Espírito Santo que mora no nosso coração. O verso 14 faz uma analogia e diz que os discípulos, a luz do mundo. E ele diz, vós sois a luz do mundo. Para que serve a luz? Para iluminar. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não tem como se colocar a cidade em cima do monte. Qualquer posição que você olhar, você vai ver. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, escondê-la. Mas no velador, na parte alta, e ilumina todos que se encontram na casa. No Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12, diz que, de novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ó. Não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. No próprio Evangelho de João, no capítulo 9, verso 5, diz que, Jesus dizendo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus continua no mundo, pelo Espírito Santo. Verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, qual é a nossa missão? É um caminhar segundo o Espírito Santo, segundo os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos ser um testemunho vivo para as pessoas. Para as pessoas terem a oportunidade de nos ver e dizer, ele é diferente. Eu tenho vontade de ter a vida dele. Mas isso não pode servir como uma arrogância, como uma prepotência. Primeira coisa que nós temos que fazer é lembrar do nosso passado. Que nós fomos todos ímpios, arrogante, prepotente, mentiroso. Por isso agora nós precisamos ter uma transformação de vida, sermos uma testemunha viva, sem esquecer o nosso passado, sem julgar aquele que nos vê ou aquele que nós vemos. Para dizer assim, esse é assim, essa. Lembrar que nós também já fomos assim. Essa é a nossa caminhada pela vida. E o 1 Pedro,
capítulo 2, verso 12, diz que mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. O que está dizendo aqui? Mantendo exemplar o vosso procedimento digno de um discípulo de Jesus, no meio dos gentios, no meio daqueles que ainda não são filhos de Deus na pessoa de Jesus. Para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, aquilo que falam mal da gente, observando-nos, vos, em vossas boas obras, observando nossas boas obras e dizendo assim, olha, realmente ele mudou. Glorifica a Deus, só Deus. Glorificado seja Deus. No dia da visitação. Quando ele diz que ele vê a transformação, ele está sendo visitado pelo Espírito Santo, já está sendo feita transformação na vida dele. Por isso, meus irmãos, a necessidade de vivermos segundo os ensinamentos de Jesus. Nós não temos outro caminho, porque ninguém precisa falar conosco que o mundo é mau. Todo mundo sabe que o mundo é mau. Se nós olharmos para frente, qual a esperança que nós temos? Com tantas guerras, com tanta corrupção, com tanta violência, com tanta escravidão, com tantos desastres que vem acontecendo, fenômenos, enchentes, falta d'água, seca, frio, falta de tudo, guerras. Quando nós ficamos, o próprio mundo nos mostra em que fragilidade nós vivemos. Por isso nós precisamos disso, de caminhar com Jesus. Entender a nossa passagem por esse mundo é curta. É uma trajetória muito curta, muito sofrimento. Que o único lenitivo que nós temos, a única solução para os nossos problemas é estarmos debaixo da salvação em Cristo Jesus. Fica essa palavra para a nossa apreciação e que nós possamos ler com seriedade as Escrituras Sagradas para nossos melhores dias. Em nome de Jesus. Amém.